a gente saindo da teoria e indo para a prática, de uma empresa, né, chamada Aere. É uma empresa, eu não me recordo agora se ela produz pás eólicas. O que é pás eólicas? Quando você já foi em algum lugar, você viu na TV, aqueles catavento, aqueles negócios que rodam assim, chama pá eólica, né? Se não falha a memória, ela produz isso daqui, ou os motores, tá? Deu um branco agora. Mas ela emite uma debênture. O que ela emitiu uma debênture com qual rentabilidade? Tá aqui, ó. Ela prometeu uma taxa DI, ó, remuneração DI, né, mais 2%. Ou seja, um ganho aqui pré-fixado. Qual que é o vencimento? 2026, resgate antecipado, não permite. Então tá aqui, ó, não permitiu resgatar. Se quiser resgatar, você teria que vender para alguém no mercado secundário, né, para alguma pessoa na corretora lá. E qual que é o valor nominal da emissão? Ou seja, o quanto que essa empresa queria captar? 1 bilhão de reais. Então ela ia colocar os títulos à venda no mercado lá para realmente vender. Quando que ela começou a emitir? Janeiro de 2021, ó, ano passado. O início da rentabilidade. Você começou a investir no dia 15, seu investimento já ia contar a rentabilidade a partir do dia 22. Prazo, 5 anos. Valor, 1 bilhão. Certo? Prazo remanescente, 1.642 dias, né? Somando aí, tipo, do início até o vencimento. O nome da empresa, Aeres Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia, é exatamente isso, agora que eu lembrei, tá certo? Ó, máquinas e equipamentos. Então ela produz essas produtos, máquinas e equipamentos para o setor aí de geração de energia. CNPJ da empresa, o banco responsável, o BTG Pactual, que também tem a corretora, que é um banco de investimento que eu te falei. O agente fiduciário, que é uma pessoa responsável por fazer essa operação, que vai ajudar ali também. O banco mandatário. Olha a garantia que eu te falei aqui, ó. Quirografária. Vamos voltar aqui só pra gente ver, ó. É a garantia, é a penúltima da série lá, lembra aqui, ó? Quirografária, não tem muita garantia, ou seja, é quase o último, ou seja, é um risco muito alto, tá? Se a empresa quebrar, aí tem essa questão das notas aqui, né, também, a nota da empresa, né, a nota dessa debenture, enfim, é um risco um pouco alto. Então, teoricamente, a rentabilidade teria que ser maior, mas aqui, considerando a nota, a rentabilidade está baixa. Por isso que eu falei para você, a debênture é um risco muito alto, um investimento de renda fixa com um risco muito alto para um retorno não tão alto assim, tá? Então, às vezes pode pagar um pouco mais? Pode pagar, mas como eu te falei, eu acho que só compensa o risco quando você tiver com o patrimônio mais formado, tá bom? Beleza até aqui? Vamos para o último agora, estamos finalizando. O último tipo de investimento, previdência privada. Eu acho que você já ouviu falar de previdência, né? Previdência privada, investimento aí bem comum, né, falar nos bancos principalmente. O que você tem que saber antes de investir em previdência? Tipo de previdência, regime de tributação, rentabilidade, taxas, estratégia e benefícios. Então vamos lá. Previdência nada mais é do que uma espécie de fundos de investimentos, tá? Fundos de investimento. Você coloca o seu dinheiro lá para o banco, para a instituição, a gestora, né, que vai cuidar do dinheiro, administrar. Dois tipos, VGBL e PGBL. Tá na aula lá, depois você lê com mais calma para você entender mais a fundo. Mais a fundo falo só um conceito, aqui eu estou ensinando você a analisar, na prática mesmo, né? Então é Vida Gerador de Benefício Livre, a sigla, né? E PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Resumindo, para quem que é o VGBL, para quem que é o PGBL? VGBL é ideal para quem não declara imposto de renda ou declara no modelo simples, né? Ou aquela pessoa que já tem um PGBL. O PGBL é para quem declara o imposto de renda, que eu estou falando, declara o imposto de renda, e quer deduzir o imposto pago da sua renda tributável. Luiz, o que você está dizendo? Explica de novo. Estou dizendo o seguinte, que se você faz declaração de imposto de renda no modelo completo, se você tem um PGBL, você paga menos imposto. Já vou te explicar já. A sua base é menor, a base tributável é menor. Tá? Vou te explicar já. Só que é o seguinte, aí já entra outro detalhe, a cobrança do imposto de renda agora. Quando você investe numa previdência, a cobrança do imposto no VGBL é sobre o que rendeu, os juros. Você investiu 10 mil reais, rendeu 1.000, por exemplo, o imposto é em cima dos 1.000 reais e não do total. Certo? Agora, no PGBL, o valor é cobrado sobre o valor total, o que você aplicou mais o rendimento. Ou seja, se você investiu 10 mil, rendeu 1.000, no PGBL vai ser cobrado em cima dos 11 mil, no caso do total. Vamos lá. Regime de tributação no imposto de renda aqui.
você tem a tabela, dois tipos de tabela, dois tipos de regime. Você tem que saber isso aqui na hora que você for investir, que isso aqui é muito importante, tá? Caso você vai investir em previdência. Vai fazer para os filhos, a Visa comum fazer, enfim. A tabela regressiva é para quem quer acumular recurso no longo prazo. Você que pensa em investir no longo prazo, a tabela regressiva é ideal para você. Para quem quer sacar tudo ou vai investir grandes quantias também. E ela é cobrada, o imposto de renda, no momento, né, o momento de cobrança. No resgate, quando você resgata a sua previdência ou quando você vai receber a sua renda. Por quê? Quando você investe na previdência e você vai resgatar lá na frente, você pode escolher sacar tudo de uma vez o seu patrimônio ou receber como renda, como se fosse um salário recebendo todo mês ali, tá? E aí vai ser, de acordo com o regime, se a tabela for regressiva, vai variar a alíquota de imposto de renda em cima do que você vai resgatar. Olha só a pancada, de 35% pode chegar, mas também pode chegar a 10%. Então tá aqui essa tabela aqui, ó. Até 2 anos, 35%, né, que você vai pagar de imposto. Mas ela vai chegar a 10% acima de 10 anos. Ou seja, quanto mais tempo você investir, menos imposto você paga. Mas um detalhe importante, você tem que lembrar aqui. Só vai completar 10 anos de investimento o primeiro aporte que você fez. Ou seja, o Zinho começou a investir em 2010. Esse aporte de 2010 completa 10 anos em 2020, ou completou 10 anos em 2020. O que você fez agora em 2022 só vai completar 10 anos daqui em 2032. Ou seja, é interessante você investir isso aqui quando você pensa em deixar aí no mínimo 15 anos. Por quê? Lembra que eu falei que o resgate ele é feito em cima dos aportes do início, né? Quanto mais você investe, ele vai pegar do início com o objetivo de quê? De pagar menos impostos. Porque você investiu agora, e aí você vai sacar agora, você vai pagar uma paulada de 35%. Você investiu 10 mil, você vai pagar 3.500 de imposto. Então, esse tipo de regime de imposto de renda é interessante para o longo prazo, acima de 15 anos de preferência, tá? E Luiz, além desse aqui, tem outro? Tem outro. Aí tem esse daqui, ó. O progressivo ou compensável, progressivo ou compensável, os dois nomes que você vai ouvir aí. Ele é ideal para quê? Esse tipo de regime de tributação? Para quem vai investir no curto e médio prazo. Para quem quer usar o dinheiro logo e aquela pessoa que não tem muito planejamento, tá? Então, ele vai ser cobrado quando? O momento da cobrança do imposto de renda. Quando você resgatar também ou receber como renda. Ou seja, resgatou de uma vez ou está recebendo como renda ali o salário todo mês. Só que esse é um pouco diferente. Olha só como que é. Aqui tem a primeira etapa, que é cobrado 15% na fonte. Como assim na fonte? No momento que você resgatou, o banco, a corretora, o órgão que está fazendo lá, que cuida do seu investimento, vai descontar independente do valor que você tem investido. Se resgatou lá, ele vai cobrar 15%. Só que a diferença que você vai pagar vai de acordo com a sua renda tributável anual. Tá? Então vamos separar aqui, para não confundir. Você paga 15% no momento que você resgatou. Só que a segunda etapa de cobrança é entre o valor pago de IR e o valor devido. Como assim? Quando você vai declarar o seu imposto de renda, a Receita Federal ela calcula o quanto você tem que pagar de imposto, qual é a alíquota devida de imposto de acordo com o seu salário, de acordo com a sua renda. Certo? Então ela fala para você o seguinte, ó, se você ganhar X, você paga X de imposto. Se você ganhar Y, você paga Y de imposto. Ok? Então, no momento que você resgatou, você vai ter essa cobrança de imposto de renda, mas lá na sua declaração anual, que você mesmo vai fazer, o seu contador, enfim, você vai ver o quanto você vai ter que compensar. De repente você vai ter que pagar mais, ou você não vai ter que pagar nada, ou a Receita vai ter que devolver para você também. Ela vai fazer esse cálculo aqui, tá? Então varia de acordo com o seu salário, a alíquota de imposto. Ela vai de 0 até 27,5, né? A gente paga muito imposto aí no Brasil, é uma paulada gigantesca. Olha aqui, ó, como é que é essa tabela aqui, ó, para você tirar a dúvida na prática. Ó, essa tabela está vigente, inclusive, para esse ano, né? Tem que declarar imposto de renda. Então tá aqui, ó. A primeira etapa, só repetindo 15% na hora que você resgatar, na fonte, independente do valor que você resgatar. E a segunda etapa é a diferença do que você pagou de IR na fonte e o que você deve na declaração anual, de acordo com a regra salarial. Ó. Quem ganha até um salário, até quase 2 salários, até R$ 1.900, é isento de imposto, né? Quem ganha de 1.900 a 2.800 paga 7,5% de imposto. Então é o seguinte, só para você entender, Luiz, eu não estou entendendo, desculpa. Imagine que você ganha, por exemplo, aqui, ó, de 3.700 até 4.000.
você teria que pagar o quê? 22,5%. Aí você foi lá e resgatou a Previdência. Vamos supor, aí você escolheu o regime compensável de 15%. Poxa, você já pagou 15%, você vai pagar mais 22%? Não. Aí você vai pagar a diferença, ó. 15. 22,5 menos 15 vai dar o quê? 7,5. Essa é a diferença que você paga na declaração anual, tá? Isso aqui o contador passa para você, você mesmo faz, enfim. Tem até uma tabela que eu vou compartilhar depois com você, também mostrando o que é bacana. Você vê o quanto você teria de desconto, né, de imposto, investindo em PGBL, por exemplo. É uma estratégia bacana para você pagar menos imposto, tá bom? Aqui seria o salário mensal e do lado aqui, ó, a base anual. Mensal, anual. Então, 1.900 vezes 12 dá 22 mil. Acima de 4 mil, no caso daria aqui 55 mil acumulado. Só mensal e anual. Beleza? Finalizando aqui, rentabilidade. Luiz, eu vou escolher uma previdência. Beleza, eu sei que eu tenho que escolher o tipo de previdência, VGBL ou PGBL. Eu sei que eu tenho que escolher o regime de tributação compensável, que é 15%, e aí a diferença eu pago anualmente, ou regressiva, que vai de 35% a 10%. Tá bom, vou hoje no aplicativo do banco fazer uma previdência. Vou na corretora. O que eu tenho que olhar? Rentabilidade. Olha o histórico. Quanto que rendeu essa previdência? Ah, a previdência, eu estou buscando uma rentabilidade de mais ou menos um 0,8 ao mês. Olha o histórico. Será que ela prometeu? O que ela prometeu, o que buscou, realmente rendeu? Você vai olhar o histórico. Lá no aplicativo lá da corretora vai te mostrar. Qual que é a estratégia? É renda fixa? É renda variável? É multimercado? O que é multimercado? Ela investe um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. Um pouquinho em cada lugar. O que você vai ter que olhar? Muita gente pega nisso aqui, ó, taxa de administração. Ou seja, o valor, a taxa ela é cobrada anualmente sobre o valor total aplicado. Então tem taxa, eu vou compartilhar com você também uma tabela que mostra o quanto é considerado ideal de acordo com a estratégia, de acordo com o que é renda fixa ou renda variável. Por quê? Tem muitas previdências que cobram uma taxa altíssima e essa taxa você poderia obter investindo no Tesouro Direto. Você mesmo investindo, sem pagar taxa nenhuma ou pagar muito pouco, e a Previdência está te cobrando uma taxa muito alta. Então quem não sabe disso pode perder dinheiro. Você está sabendo disso agora, você vai se atentar a isso também, a saber o quanto que é o ideal você pagar. Outra taxa que é comum, taxa de carregamento. Carregamento é o quê? É uma taxa antecipada, que pode ser antecipada, postecipada, híbrida ou decrescente. Vou te explicar na prática. O que é isso aqui? Carregamento é o seguinte, você investiu R$1.000 numa Previdência. Aí você olhou no seu saldo no banco no dia seguinte, está 900 reais, por exemplo. Quer dizer o quê? Que existe uma taxa para você aplicar que carrega o seu dinheiro que o banco desconta. E quanto que é essa taxa nesse exemplo que eu te dei? 10%. Então, você investiu R$1.000, mas na verdade o banco cobra 10%, pode ser 1%, seria o quê? R$10 para você investir. Então, na hora de investir uma previdência, você precisa saber se tem essa taxa ou não, por quê? Tem taxa que é alta e tem taxa que é baixa, ou tem banco que não cobra nada. E você pode já começar tipo no negativo, ou começar perdendo dinheiro. E aí, conforme eu falei o que? Ela pode ser antecipada. Antecipada é no momento que você investiu. Postecipada, depois que você investiu. Ela pode ser híbrida, uma parte no começo, uma parte depois. E pode ser decrescente, ou seja, ela pode começar com 10%, cair para 9%, para 7%, para 5% e zerar, enfim. Outra taxa, finalizando aqui. Taxa de performance, o que é isso aqui? Se a Previdência ela tem uma boa rentabilidade, o gestor ele faz um bom trabalho, ele fala o seguinte, Zinho, se você investir aqui, eu prometo para você pagar uma alta, eu prometo, perdão, se eu fizer um bom trabalho, eu vou querer uma remuneração extra. Além da taxa de administração que você paga, além do carregamento, eu vou te cobrar uma taxa pela minha performance. Se eu fiz uma boa performance, se eu tive um bom resultado, eu vou te cobrar uma taxa a mais por isso. E é normal isso daí cobrar às vezes, só que você tem que se atentar se o gestor está realmente fazendo o trabalho dele, que ele prometeu para você, tá? E a taxa geralmente padrão é em torno de 20% do que ele prometeu para você de rentabilidade. Prometeu o quê? De acordo com o índice que ele vai seguir. Por exemplo, ele falou assim, ó, eu vou seguir a inflação. Se eu superar a inflação, o que passar da inflação eu vou te cobrar 20% em cima disso. Então assim, por um lado é bom porque se ele fizer um bom trabalho, você vai ter mais retorno e consequentemente também ele vai receber a mais. Então digamos que é algo justo, tá? Então você precisa aprender a analisar isso aí também, vai mostrar na hora que você for investir lá. Última taxa, finalizando aqui,
Taxa de entrada e taxa de saída é uma taxa que hoje é praticamente incomum, praticamente não tem isso daí, porque os bancos têm interesse que você invista, os mercados financeiros têm que você quer que você invista, eles querem dinheiro, quer colocar você lá. Então antes tinha taxa para você entrar, né? E aí você tinha que pagar a taxa para sair também. Hoje em dia praticamente zerou as taxas, nem encontra muito. E a taxa de carregamento também foi zerada. A grande maioria no mercado, né? Nos bancos, corretores, enfim. O que mais tem que é comum e é normal é a taxa de administração, senão eles não ganham, né? É natural, ninguém trabalha de graça, não tem almoço grátis. E a taxa de performance, que é se ele superar o indicador que ele falou para você, tá? Então, antes de investir em previdência, você precisa saber disso daqui para você não perder dinheiro. Finalizando, previdência privada, uso no futuro. Então pensa bem, tá? Você vai colocar na balança. Como que você vai usar ela no futuro? Você vai sacar tudo? Poxa, então a tabela regressiva ela é mais interessante para o longo prazo. Ah, você quer uma renda mensal? A progressiva pode ser mais interessante, né? Ah, você quer, por exemplo, uma renda vitalícia. Uma renda mensal vitalícia, você vai pensar no tipo de benefício que você pode. Por quê? O que é vitalícia? Enquanto você estiver vivo, por exemplo, ou mesmo se você morrer, você pode escolher um tipo de benefício que os seus herdeiros, aí a sua filha, sua esposa, quem você determinar como herdeiro, ele pode continuar recebendo também esse salário, esse patrimônio que você deixou. E uma outra coisa, Luiz, eu fiz uma previdência, saí dessa aula aqui, eu tenho uma previdência no banco XYZ. E aí eu entendi que eu estou pagando muita taxa lá, eu quero mudar de banco. Eu posso mudar? Posso mudar de previdência de um banco para outro? Sair minha previdência do banco A para o banco B? Pode. Só que tem uma regra. Tem que ser de VGBL para VGBL. Ou seja, eu não posso mudar de VGBL para PGBL. Tem que ser a mesma classificação. Tá? Você pode mudar o regime tributário se você quiser também. Só um detalhe que eu estava até esquecendo. Ou seja, se a minha previdência ela está no regime progressivo, eu não posso mudar para o compensável. Mas se eu estou no compensável, eu posso mudar para o regressivo. Ou seja, eu posso sair de uma taxa compensável que é 15% e mudar para o regressivo, chegando aí a uma taxa até de 10%, tá? Mas eu não posso fazer o inverso, sair do regressivo para o compensável. Ok? Vamos lá. Vantagens e benefícios também que você pode ter na Previdência. Você pode colocar coisas adicionais, além disso aí. Você pode colocar uma pensão por morte aos seus filhos, né? Seja menores aí também, ao seu cônjuge, uma pensão por invalidez também, ou por morte, uma renda por invalidez também, são coisas que você pode contratar mais também. E a Previdência é muito interessante que ela serve como um instrumento de sucessão patrimonial. Por quê? A Previdência é como um dinheiro que não existisse para o governo e para a Receita Federal. Por quê? Ele entende que você só vai sacar no futuro. Então é muito comum nos bancos você ver quando uma pessoa já está velhinha, está bem idosa ali, eu costumo brincar, ela está quase a partir, quase prestes a bater as botas ali, está bem velhinha, ela pega e coloca o dinheiro na Previdência para quê? Para ficar mais fácil fazer a sucessão patrimonial do dinheiro, tá? É lógico que tem algumas regras específicas que pode alterar isso daí, mas facilita muito via de regra para o herdeiro que ficar, ele receber esse patrimônio de uma forma muito mais fácil. Por quê? Às vezes a pessoa morre e ela não fez um planejamento sucessório eficiente, o dinheiro fica preso e a família fica com um dinheirão que não pode ter acesso, que não pode sacar. Então a Previdência é um bom instrumento também de planejamento sucessório. Beleza? Finalizando aqui o nosso penúltimo slide, a tabela de imposto de renda que eu falei para você que os investimentos possuem, está aqui, ó. Investimento de renda fixa que cobre imposto de renda. CDB, letra de câmbio, Tesouro Direto, a debênture tradicional, porque a debênture incentivada não tem imposto de renda. Até 180 dias, 22,5% sobre o que render, sobre os juros. 181 a 360, 20%. 361 dias a 720 dias, 17,5%. E deixou o investimento acima de 720 dias, paga menor alíquota, 15% ao mês. E aí, então, finalizamos a nossa aula de hoje, tá?